Boa tarde! Boa tarde! Olá, pessoal. Todo mundo me ouvindo? Dá um ok aqui. Legal. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Meu nome é Marcos Palhares. Eu sou esse cara aqui que escreveu esse livro, Céu Não é o Limite. E essa imagem, ela é real. Tem uns efeitos de Photoshop aí para brincar com a velocidade, mas a imagem é real. E hoje eu estou aqui porque eu tenho uma missão com todos vocês. Eu quero transformar vocês em super-heróis da vida de vocês. Então, o Tunico me chamou e eu estou aqui para cumprir essa missão. E eu espero que durante a minha palestra eu consiga balançar o coração de vocês, jogar paixão na alma, para vocês fazerem as coisas darem certo na vida de vocês. Então, para isso, eu vou contar a minha história, e eu quero que vocês tracem um paralelo com a vida de vocês. Porque eu vou contar uma história de uma pessoa que tinha um desejo meio fora da curva, que era ser astronauta. E eu vou dar, durante a minha palestra, diversas dicas profissionais para vocês, porque, obviamente, ir para o espaço não é uma coisa muito fácil. Então, a primeira pergunta que eu vou mexer com todo mundo aqui é essa aqui, que parece um pouco um clichê, mas, campeão, o que te motiva? Qual que é a sua fonte inspiradora? O que te faz levantar da cama todo dia? Se você souber responder essa pergunta, eu tenho certeza que você tem 50% do seu caminho, da sua vida, já bem encaminhada. Tem gente que passa a vida inteira e não faz uma pergunta tão simples como essa. E eu sabia o que me motivava. Eu queria ser astronauta. E astronauta, então convenhamos, aí vem uma longa história. Para onde eu aponto? Para onde eu aponto? Aqui? Ah, agora pronto. Agora foi. Pronto, está aqui. Peraí, passou. Peraí. Não está indo. Ixi. Ah, agora sim. Pronto. Então vamos lá. Quando criança eu li um livro, chamava Da Terra à Lua. Quem escreveu esse livro foi Júlio Verne. Ele escreveu esse livro 100 anos antes do homem ir para a Lua. Imagina, nessa época, Paris não era iluminada por lampião. Não tinha nem energia elétrica. E já tinha um cara, olha que visionário, já tinha um cara imaginando um foguete indo para o espaço. E olha só o foguete. Não existia nem avião e o cara já tinha imaginado como é que era o foguete. E é óbvio que esses livros atiçam a criatividade. Então eu vou contar uma história muito engraçada. Quando eu tinha 15 anos, até então meu pai perguntava: filhão, o que você quer ser? E eu falava: astronauta. E o tempo passava e eu lá, astronauta. Só que com 15 anos eu já tinha que pensar mais sério, né? Opa, tenho que escolher a faculdade, aquela coisa. E aí eu fui para o Parque Ibirapuera, lá em São Paulo, e fiquei nesse dilema. Pô, será que essa ideia não é louca demais? Será que é melhor escolher engenharia, algo mais palpável? E aí, quando eu estava lá no parque, apareceu uma borboleta que começou a me fitar. Ela ficava voando, zigue-zagueando na minha frente. E aí, olha como vai a criatividade de uma criança, a imaginação. Eu pensei assim, vou tentar um contato extrasensorial, vai ser loteria. E coloquei minhas mãos dessa forma e falei, com a mente, né? Borboleta,
pouse na minha mão esquerda, aquela mão próxima do coração, da paixão, eu vou ser astronauta. Pouse na minha mão direita, e aí eu sigo uma carreira mais trivial, na área de engenharia. E por incrível que pareça, a borboleta começou a fitar, e eu percebi que alguma coisa de muito especial estava acontecendo. E claro, adivinhe onde a borboleta pousou? Alguém chuta? Na mão esquerda? Aquela do coração? A borboleta não pousou em mão nenhuma. Ela passou por mim como se eu estivesse atrapalhando o caminho dela. E aí eu falei assim, não. Tá bom, vou seguir a engenharia. Acabou, está definido. Vamos seguir para o mundo real. E aí está eu no mundo real. Me formei em engenharia. Continuei gostando da coisa de astronauta, mas como um hobby. Para mim era um hobby. Então eu ia para a NASA, no Kennedy Space Center. $50 você entra, é um parque lá, quase um museu a céu aberto. Recomendo todo mundo juntar dinheiro para um dia conhecer a NASA. E eu gostava muito de ler, nessa época, né? A gente lia muita revista. Eu gostava de ler revistas sobre aviões de caça. Aquilo me chamava muita atenção. O meu sonho era voar num avião de caça. E também, um outro sonho que eu tinha era um dia poder voltar na máquina do tempo e assistir o nosso patrono dos ares, Santos Dumont, voando pela primeira vez em 1906 e criando toda essa indústria aeroespacial que nós temos hoje. Está ali, meu grande sonho. E comprei o meu telescópio, que era também um hobby meu, ser um astrônomo amador. Até que um dia, que foi esse dia aqui, 29 de março de 2006, uma eclipse solar total no céu. Quem nunca assistiu uma eclipse solar total, recomendo, porque é mágico. É uma sensação incrível. Escurece tudo, você vê esse anel em volta, né, a lua passando entre a Terra e o Sol, é fantástico. Mas nesse dia da eclipse, foi um dia que um cara foi para o espaço, que era esse cara aqui, o Marcos Pontes. E pela primeira vez eu vi uma pessoa que não era nem americano e nem russo indo para o espaço. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu falei, caramba, eu podia ter acreditado no meu sonho. Então aquilo foi um momento de disruptura na minha vida. Eu vi que uma pessoa acreditou nos sonhos dela e conquistou. E o nome dele era igual ao meu, Marcos. Eu falei, cara... E naquele momento eu resolvi começar a trabalhar pelo meu sonho. O que ele fez que eu não fiz? Existiam alguns requisitos para ser astronauta. Um deles era saber sobre a história e o desenvolvimento espacial. E eu falei, caramba, eu gosto disso, eu sei, eu li tudo. Um outro requisito era falar inglês e russo. E eu já tinha inglês no meu currículo, mas não tinha russo. Precisava ser, naquela missão, ser formado em engenharia. E eu falei, eu sou formado em engenharia. E precisava ter experiências em força G. E aí eu falei, opa, aqui parou. Força G, para traduzir, eles queriam alguém que fosse da Força Aérea, alguém que realizasse voos em aviões de caça. Eu falei, e agora? Isso aí vai ser muito difícil. E principalmente, depois de tudo isso, precisava passar em primeiro num exame da Agência Espacial Brasileira. Houve um concurso, e eu nem fiquei sabendo. 5 mil pessoas participaram desse concurso,
E o Marcos Pontes tinha sido selecionado em primeiro lugar. Falei, bom, eu vou para a minha dica de prata. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo você mesmo. Então você tem que começar acreditando em suas ideias e acreditando em você. E eu acreditava, tinha confiança que eu ia chegar no espaço de alguma maneira. E eu precisava trabalhar por esse sonho. Então, o meu primeiro passo, de uma forma muito ingênua, uma forma muito inocente, mas era alinhar corpo, mente e alma nesse espírito de poder chegar no espaço. Então, físico. Comecei a me preparar em aventuras radicais. Fiz paraquedismo, canoe, rapel, rafting, trekking, montanhismo. Fui para o deserto mais seco do mundo. Camelei no deserto. Fui para o fundo do oceano, fiz curso de mergulho. Inclusive, eu comecei a participar de algumas atividades inovadoras no mergulho, porque eu gostei disso. Eu falei, caramba, o mergulho, de certa forma, é muito parecido com a atividade do astronauta. Você também precisa utilizar equipamentos, como cilindros de oxigênio. Você também está numa atmosfera diferente à da Terra, você está no fundo do oceano. E lá no fundo do oceano é tudo azul, é um outro mundo. Então, ali no mergulho eu falei, pô, existe uma sinergia bacana nisso, entre o astronauta de profissão e o mergulhador. Então eu me empenhei em escafandro, aí eu fiz motosub, fiz mergulho com tubarões, e quando eu descobri que o nosso corpo físico, ele não é adaptado para chegar tão fundo, eu fui atrás de chegar tão fundo. Só que como eu fiz isso? Primeiro ponto importante, a minha dica de Rodion. Eu vou implementando dicas para vocês, das minhas experiências. Capturem essas dicas que é muito bacana. Proteja a sua saúde e seu corpo, porque ele é seu instrumento para viver todos os dias da sua vida. E eu estava lá me envolvendo em atividades muito perigosas e tinha que me preocupar com a minha saúde. Então, para chegar mais fundo no oceano, eu comecei a me envolver com a atividade de submergíveis. E olha que legal, existe um lugar lá na península de Yucatán, no México, onde há 60 milhões de anos atrás caiu um meteoro que aniquilou os dinossauros. Assim é a teoria. E a minha primeira pergunta é, cadê esse bólido? E aí me falaram, está no fundo do oceano. E eu me inscrevi para uma atividade pioneira de fazer um mergulho para buscar registros desse meteoro lá na região de Chicxulub. E para isso, eu fui muito fundo com esses submergíveis e olha que bacana, eu também estava me sentindo um astronauta do mar. Eu estava aprendendo a pilotar submergíveis. E nessas missões de submergíveis, que são muito parecidas com as missões de pilotos e astronautas, a gente aprende a fazer coletas, que os astronautas fazem muito isso, né? Na Lua, né? Faziam coletas lá. E aqui eu tinha que fazer coletas de tectitos, que são amostras desses registros que culminou com o fim do Cretáceo. E participar dessa missão foi um motivo de grande orgulho, porque eu falei assim, caramba, eu estou começando a criar um currículo para algo bem bacana e poder, de repente, ser chamado para ir para o espaço. Por que não? Se houver uma nova possibilidade de candidatura, opa, ó, aqui é o meu currículo, ó que legal. Aí eu descobri pelo Guinness que eu havia batido o recorde de profundidade, que foi um extra, um plus dessa missão. Eu fui a mais de 2.000 pés. E o bacana, que eu sempre digo, é a beleza do caminho. Porque nessa profundidade, eu descobri o que pessoas na palma da mão contam, que viram.
que são seres bioluminescentes que sobrevivem nessas grandes profundidades. Poucas pessoas puderam ver com seus próprios olhos esses seres que produzem a própria luz. Eles estão tão fundo no oceano, que a luz não chega. É tudo escuro, como o universo lá em cima. Então, esses seres, através de reações bioquímicas, transcriam energia e luz para se adaptarem nesses fundos de oceano. E bom, um dos requisitos era saber também de exploração espacial, de universo, lembra? Eu fui preencher meu currículo no CAASP, que é o Clube de Astronomia de São Paulo. Lá tem professores, lá na USP de São Paulo, que doam o seu tempo. O curso é gratuito. Para aquela pessoa que fala assim, curso tem que pagar, não sei o quê, tem que estar lá presente. Olha, gente, tem pessoas que doam o seu tempo, pesquisem. E eu encontrei profissionais super bacanas. O Denis Ogmi, meu mestre, está aqui eu. Sou esse carinha aqui no meio. E eu aprendi tudo sobre o espaço. E quando eu aprendi tudo sobre o espaço, vem mais uma dica, que é a minha dica de adamantium. Já estou começando a criar algumas pérolas aqui, tá? Minha dica, estude. Seu maior patrimônio é você. Então invista em conhecimento, seja sábio e seja feliz. Essa minha dica é muito importante, porque você não vai chegar em lugar nenhum se você não se envolver. A minha dica é: se envolva, tá? Trabalhe por você. Esse é o seu investimento, é o seu conhecimento. E eu aprendi nesses cursos de exploração espacial, de astronomia, o quanto o nosso planeta é frágil. Aqui eu estou em frente a uma cratera, no deserto do Arizona. Essa cratera caiu um meteoro, lá há 50 mil anos atrás. E esse meteoro que caiu aqui era dos pequenininhos. Ele tinha uns 50 metros. Aquele que caiu lá em Yucatán tinha 10 quilômetros. Mas o que vocês precisam saber é que esses pequenininhos existem aos montes, ameaçando o nosso planeta. E como esse caiu há 50 mil anos atrás, o problema não foi tanto. Mas se fosse hoje, um abraço, Goiânia, já era. E isso pode acontecer a qualquer momento, acredite. Então, aí você aprende a dar mais valor à vida. Eu tinha que completar meu curso com alguma coisa mais palpável, né? Fui lá para a NASA. Você sabia que existem cursos rápidos na NASA? Tem. E não são caros, são acessíveis. Alguns cursos são até, eu diria, meio que voltado para turistas. Mas existem muitos cursos e os professores são astronautas de profissão. Então eu estou aqui com o professor, esse aqui é o Robert Springer, é um dos professores. Ele pilotou a nave espacial, o ônibus espacial Columbia, e eu tive várias experiências bacanas, desde comer comida de astronauta, mexer com simuladores, até esse giroscópio aqui. E esses cursos que são rápidos, eu indico para todo mundo que quer ser astronauta, fazer alguns cursos na NASA, se inscreva. É meio difícil, agora a fila está bem grande. Mas na época que eu fui ainda era fácil. E aprendi também, olha que bacana. Fui fazer o meu turismo espacial ali e conheci o JPL. O que é o JPL? Jet Propulsion Laboratory. Isso aqui fica na NASA também, na Califórnia. Hoje nós temos sondas espaciais, temos diversos sistemas que já estão explorando o universo, e tudo acontece aqui nessa sala. Você tem uma tela aqui que parece uma tela de cinema, mas cada quadradinho desse é uma sonda que está em algum lugar do universo. A Perseverance está agora em Marte, então ela está mandando informações nessa tela. E aqui embaixo, pessoas com computadores estão abrindo essas informações em real
time. Então as informações estão chegando o tempo todo dessas sondas e tem uma equipe aqui enorme de cientistas que estão aprendendo o que essas sondas estão trazendo de informação. Olha que bacana. E eu fui lá justamente quando este rover, chama-se Curiosity, estava chegando em Marte. Então foi muito bacana, porque eu vi os caras trabalhando ali ao vivo. A sonda pousou em Marte, o pessoal pulava, parecia que tinha sido gol. Eu assisti isso ao vivo, foi super bacana. E aí, algumas pessoas perguntam, pô, por que ainda não chegamos a Marte? Então está aqui, essa é uma das respostas. Esse aqui é um local chamado Biosphere 2. Eles já colocaram 2 missões de pessoas dentro desse lugar, totalmente selado, lacrado. Fala, Francesco, parabéns pelo evento. Sucesso, ó. Pessoal, palmas aqui pro cara aqui, ó, realiza tudo aqui, ó. Então, houve 2 missões aqui, as equipes ficaram 1 ano aqui dentro. Se desse tudo certo, era um laboratório de subsistência, ou seja, eles ficaram isolados do mundo exterior, plantando sua própria comida, cuidando dos estoques de água, fazendo diversos trabalhos em equipe, experimentos. Se essas experiências dessem certo, opa, há uma possibilidade de levarmos humanos para colonizar Marte. Mas, nessas 2 missões, houve diversos problemas de relacionamento. Então, isso é uma coisa que o ser humano ainda tem que trabalhar. E aí eu participei de uma dessas missões, só que não naquele super laboratório que é o Biosphere 2, foi nesse local aqui, que é uma cápsula. Chama Mars Desert Research Station. E é uma cápsula espacial que simula trabalho em equipe. E eu estou aqui num deserto nos Estados Unidos, deserto de Utah, que parece muito com Marte. E é um lugar que a NASA escolheu para fazer exatamente simulações como essa, também paralelas. E eu tive o privilégio de ser a primeira missão brasileira, ou seja, a primeira missão representando o Brasil nesse tipo de ação. Está aí, eu aqui com uma equipe americana, a gente trocando bandeiras, sai a equipe americana, entrou a equipe brasileira, e a gente recebe as mesmas missões que um astronauta de verdade receberia em Marte. Até o tempo da informação é igual. Então, por exemplo, a gente fala qualquer informação de relatório, demora 2 dias para chegar a resposta, porque tem todo esse tempo numa missão real com Marte. Então, foi uma experiência que eu fiquei 135 horas isolado numa cápsula, aprendendo como a NASA realiza suas missões, fazendo o meu treinamento, preenchendo o meu currículo. E aí eu fui chamado, depois que eu realizei essa experiência, fui chamado pelo patrocinador disso, porque olha só, a NASA tem patrocinadores, acredite. Tem gente injetando grana lá, falando assim, ó, bota mais equipes, vão fazer mais simulações. E aí me chamaram lá, Palhares, agora você tem que dar uma palestra para o patrocinador. E aí quando eu cheguei para descobrir quem era o cara que me patrocinou, opa, vamos lá. Eu falei, peraí, esse cara que me patrocinou, pô, aí eu estava lá com o Elon Musk, que hoje é o cara mais fera que tem na atividade espacial. E eu vou dar palestra para o Elon Musk, caramba, peraí. Mas olha que bacana. Nessa palestra tinha outros caras lá, feras, assistindo. E um deles era esse aqui. Alguém conhece esse cara aqui? Já ouvi aqui. Buzz Aldrin. Cara da missão Apollo 11 estava lá também. Enfim, de repente eu comecei a ver que, opa, está começando a criar uma sintonia com esse meu desejo de ir para o espaço. E aí vai minha dica de diamante para vocês.
Se você quer fazer algo acontecer na sua vida, se envolva e aprenda com os melhores. Esteja perto deles. Aqui na Campus Party, vocês vão ver diversos cérebros e gênios aqui, dando palestras. Se envolva com esses caras. É importantíssimo porque vocês vão aprender com gente que está fazendo acontecer, está realizando. E de repente eu percebi que eu já estava no meio da galera profissional. Falei, opa. Só que nos Estados Unidos as coisas estavam caminhando bacana, mas de prático mesmo não acontecia nada. E aí eu resolvi ir para a Rússia. E a Rússia, os caras têm uma tradição espacial fantástica. Primeiro satélite aí para o espaço foram eles que mandaram. Primeiro ser vivo, primeiro homem, primeira mulher. Construíram a primeira estação espacial, mandaram a primeira sonda para a Lua, a primeira sonda interplanetária. Os russos eram feras. Eu falei, eu preciso aprender alguma coisa com esses caras. E aí quando eu cheguei na Rússia, dá para ver aqui, minha primeira reação de espanto, né? Um casal tomando um sorvete, e aí um míssil Scud, um míssil nuclear, atrás deles, assim. Eu falei, nossa, estou bem longe de casa. E um cara passeando com um urso na rua, como se fosse um cachorrinho de estimação. Falei, pô, realmente eu estou do outro lado do planeta. Eu tenho muito para aprender com esses caras. E lá eu conheci o Centro de Controle de Missão, que tem esse nome aqui, bem esquisito. Alguém consegue ler? Aqui está escrito Center Padagavaren Kosmonaut Yim Gagarina. Esse é o Centro de Controle de Missão russo. E lá eu pude também desenvolver vários cursos rápidos. Alguns deles, esse aqui, ó. Você usa o traje que vai para o espaço. Antes de os caras mandarem o traje para o espaço, você testa ele. E ó, quem era o cara para testar o traje? Eu falei, cara, muito legal isso. E ali eles têm uma espécie de lixo espacial. Tipo, os caras constroem lá um satélite, aí ele deu 0,5 angstroms errado. Joga no lixo. Falei, caramba, esse lixo lá na Rússia seria um museu aqui no Brasil. Enfim, ainda vou conseguir trazer essas coisas para cá. Mas o bacana é que eu queria concluir uma parte do currículo que estava faltando. Lembra da Força G? E aí eu falei, lá na Rússia era um lugar onde eu poderia fazer simulações de força G. O que é a força G? G de gravidade. Então nós estamos aqui ao nosso G1, gravidade 1. E aí eu ia voar num caça supersônico russo, porque aqui no Brasil eu não poderia ter acesso a esse tipo de equipamento. E lá eles dão esse acesso. Você pode treinar com esses caças. E eu tinha que usar essa roupa aqui toda especial, que parece um... Eu chamo de espartilho masculino. É uma roupa que eles têm vários laços que vão te apertando. E o objetivo é esse mesmo, ficar bem justo, porque a experiência em Força G, ela pode ser muito dolorosa. E eu vou explicar já. Esse é o caça russo. É um MiG-29. Esse caça está agora bombardeando a Ucrânia. Eu aprendi a pilotar esse caça. Mesmo sem ser piloto, lá na Rússia você pode aprender a pilotar na raça ali. Então eu tive aula com esse coronel russo com mais de 4.000 horas, chama Sergei Polyakov. E lá a gente ia desenvolver diversas manobras e curvas bem acentuadas para me ambientalizar sobre a força G. E o G é mais ou menos assim. O avião supersônico, ele quebra a barreira do som a em torno de 1.250 km/h. Para quem está em terra,
é absurdo, porque parece um trovão explodindo, né? Aquela força do romper o ar, né? É incrível. Imagine só, o tempo que o som leva da minha boca para chegar no seu ouvido, eu voei mais rápido que isso. É como um piscar de olhos. E esses caças não tem no Brasil, são caças realmente muito mais potentes que a Força Aérea Brasileira tem. Então eu estava construindo um senhor currículo. E aí ele faz aquelas curvas e o piloto fala assim: Marcos, vamos te testar agora em 3Gs. Então significa que ele vai fazer uma curva com o caça e eu vou sentir um peso invisível me amassando, equivalente a 3 vezes o meu peso. Se eu peso 90 quilos, eu vou sentir 270 quilos me amassando no assento. É mais ou menos assim. Então ele fez a primeira curva e eu senti aquela sensação do estômago parando no joelho, né? E aí ele perguntou: Marcos, e aí, como é que foi? Falei: beleza, pode subir essa carga G aí que para mim está tranquilo. Ele falou: então Marcos, vamos para 4Gs. E aí ele fez uma curva com um ângulo ainda mais agudo, e aí eu senti aquela força esmagadora, invisível, já estava parecendo um King Kong me amassando ali no assento. Eu cheguei a pensar que eu ia furar o assento assim, ia sair por baixo do avião. Marcos, você está bem? Eu falei: claro, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Ele falou: Marcos, então vamos para 5Gs. E aí ele fez um looping lá desgraçado, que eu não sabia o que era céu, o que era terra ali. E aconteceu uma coisa, os meus olhos começaram a criar nuvens na minha frente e de repente escureceu tudo. Eu tive um efeito chamado blackout. O que é o blackout? Mesmo com o olho aberto, eu não conseguia enxergar a palma da minha mão na frente do meu rosto. E eu falei: e agora? Fiquei cego. O blackout é porque nós temos no globo ocular veias muito fininhas e o sangue não conseguia irrigar o meu globo ocular de tão forte que era a velocidade. Então, sem irrigação no globo ocular, deu aquele apagão. E aí o russo perguntou: Marcos, com sotaque bem russo, are you okay? Falei: claro, tô ótimo. Eu estava mais firme que uma geleia, né? E aí começou a voltar, né? Começou a dar brilhos de luz. Eu falei: ufa, não fiquei cego, minha visão está voltando, ufa. E aí ele falou assim: Marcos, como você está indo muito bem, vamos para 7Gs. E aí eu falei: ah, mas antes do 7 tem o 6, né? Porque, que eu saiba, é assim, né? Não é legal pular, né? De 5 para 7, né? A gente pode fazer o 6 se você quiser, mas assim, eu estou só propondo, tá? Não, você está indo muito bem, vamos para 7Gs. E aí ele fez uns 7Gs, e eu tive o sono mais gostoso da minha vida. Ali eu apaguei no caça. Simplesmente, o pescoço vira um pedaço de borracha, que não aguenta mais a tua cabeça, e você despenca ali, que nem um bobo, assim, com a cabeça indo para um lado e para o outro, com a língua de fora, é mais ou menos assim. Mas eu vou mostrar como é que é algumas das manobras para vocês, vamos lá. Então aqui eu vou dar um rasante na pista, a mais de 1000 km/h, e vou fazer uma ascensão em alta velocidade com diversos rolls. Vamos lá. Pode aumentar. Aumenta o som. Oi.
cá. Deu para ter uma ideia como é que é? Ele chega na pista, ele abre um buraco na pista quando ele levanta. Imagina só, o sangue dentro de você fica assim, ó. Imagina que você é uma bexiga cheia d'água e fica fazendo assim com a bexiga. Então, ali você fica todo desorientado e acontece isso aí. Minha dica de nióbio, aprenda. Nunca utilize o caminho largo e rápido para suas conquistas. Escolha o caminho com mais ensinamentos, porque árvores fortes crescem com ventos fortes. Então eu estava lá propondo corpo, mente e alma, trabalhando em prol do meu sonho. E vocês viram, olha, não era fácil não, mas ali, no fundo eu estava curtindo. O bacana é que esse sonho de voar num caça, lembra, lá no começo, eu tinha esse sonho de voar num caça. Nem imaginei que algum dia eu estaria num dos melhores. E ali reservava uma parte que eu não esperava. Foi a cereja do bolo. Depois de todas as acrobacias, o piloto falou assim: Marcos, que caça vocês têm lá no Brasil? Eu falei, ó, nós temos F5. Ele falou, F5 ruim? F5 porcaria. Você vai voar mais alto que qualquer piloto da Força Aérea Brasileira agora. E ele acendeu com os motores na altitude máxima do MiG, que é um caça utilizado para espionar a base americana. E aí eu tive o privilégio de ver a estratosfera. A estratosfera, se vocês estão vendo, eu estava tão alto, que mesmo com o sol batendo no meu rosto, o céu era completamente negro. Eu havia furado uma camada que a gente conhece como céu, que é essa parte azul, e eu já estava voando na camada de ozônio da Terra, onde tem aqueles gases que protegem a Terra dos raios ultravioleta. Eu estava praticamente olhando para o espaço, e eu descobri que eu estava de novo realizando um sonho. Espera aí. Pulou. Vamos lá? Aqui. Pode. Então está aqui a visão da estratosfera. A Terra é redonda. Aí você vê a curvatura da Terra. E eu falei, caramba, que legal. Descobri uma sensação de paz incrível. Pude ver lá que não existem divisas nem barreiras entre os continentes. Descobri que todos nós somos um povo único, que somos irmãos, e que temos o dever de preservar o nosso lindo e belo planeta azul.
Ali eu senti que nessa imensidão incrível que nos torna pequenos, que não somos nada, mas nós somos tudo. Então eu descobri que nós temos muito que aprender, e existe um lema que diz: eu só sei, que quanto mais sei, sei que nada sei. Foi uma visão incrível para mim, inesquecível, e eu saí mudado dessa experiência. Eu me senti como um astronauta. Falei: olha, que bom, mesmo que eu não seja astronauta, eu consegui realizar meu sonho, eu cheguei muito perto, que legal. E aí o piloto pousou o caça, pode abaixar, pousou o caça na pista e falou: Marcos, agora você foi o brasileiro que foi mais alto na estratosfera. Eu falei: pô, isso merece uma foto digna de capa do Facebook. E aí eu puxei a bandeira, desse jeito, chamei o piloto: vamos tirar então a foto. E aí, algo incrível aconteceu. Porque uma pequena borboleta apareceu voando e pousou na minha mão esquerda. Lembra no início da palestra? A mão esquerda, a mão perto do coração, perto da paixão, dos teus sonhos mais incríveis. E quando aquela pequena borboleta, muito parecida com aquela da minha juventude, nos 15 anos, pousou, aquilo teve um significado imenso para mim. Porque aquilo foi uma mensagem. Foi a mensagem que eu estava parando com o meu sonho, desistindo ali. E aquele pequeno ser vivo de quase 1 centímetro, acabou de me dar um grande significado de que eu não devo desistir jamais. Então aí a minha dica de ouro para vocês: nunca desista dos sonhos de vocês. Fortaleça o foco, reforce a sua resiliência e turbine sua motivação. E eu estava muito mais renovado para continuar seguindo o meu sonho. Eu não poderia desistir jamais. Aquela borboleta tinha feito um enorme favor para mim. E aí eu fui na NASA de novo, e para fazer uma simulação em microgravidade, porque isso era importantíssimo para o meu currículo. Todo astronauta passa por essa simulação. E 5% dos astronautas candidatos são reprovados, porque passam mal. O avião chama-se Vomit Comet. Olha o nome do avião. Ele vai fazer diversas parábolas no ar, e nessas parábolas você vai fazer simulações de microgravidade. Deixa eu mostrar para vocês como é que é. Pode aumentar o som? Então a gente começa no chão do avião. Então, não sei se vocês entenderam, o avião está fazendo diversas parábolas no ar.
ele está todo almofadado, e nessas parábolas é uma queda livre. Você está lá flutuando, mas não está vendo que você está indo em direção ao chão, basicamente. E é uma experiência muito divertida, mas, como eu disse, 5% dos candidatos são reprovados. E junto com a minha turma tinha um cara, um vietnamita, meu amigo, e ele chegou e falou: Marcos, não estou me sentindo bem. E de repente ele deu aquele... E aí eu vi aquela nebulosa chegando na minha direção. Eu falei: sai daqui. E eu estava flutuando, eu tentei nadar cachorrinho, mas não deu para sair, você não saía do lugar. Mas o negócio foi na minha direção, filho. Eu fiquei todo sujo ali. Isso acontece. Aliás, você assina um termo antes de entrar no avião, o Vomit Comet, lembra? Que se você não liga para alguns dejetos que possam fluir na sua direção. E aí eu falei: pô, eu passei, saí certinho da experiência, pronto para a próxima. Quando, em 2011, chegou para mim a notícia que as naves espaciais americanas iam parar, o programa espacial americano ia parar. Isso em 2011. E aí eu falei: pô, quer dizer que agora até para americano vai ser difícil ir para o espaço. E eu que sou brasileiro, então vai ficar mais difícil ainda, porque vai todo mundo disputar vaga com naves russas. E aí eu falei assim: bom, mais uma vez o destino selando uma breve rasteira, e a gente tem que aprender a sempre ficar de pé nessa coisa chamada vida. Eu falei: eu vou assistir o último foguete americano decolando então, porque o meu sonho é ir para o espaço, e eu nunca vi uma nave decolando na minha vida. Se tem uma chance de ver com os meus próprios olhos, é na última decolagem no foguete, porque depois com os russos é muito mais difícil. E aí eu comprei minha passagem, já estava endividado de pôr recurso nessa brincadeira. Comprei minha passagem, falei: São Paulo, Houston, Cabo Canaveral. E quando eu sento no avião, um senhor senta do meu lado, e quando eu olho, quem era o cidadão? O astronauta Marcos Pontes. E foi uma coisa assim, eu falei: caramba, o destino está selado. Eu vou viajar com você por 8 horas até a NASA. Ele falou: é. E eu falei: que legal, cara, vamos conversar muito. Ele: é. Mas foi interessante porque nessa conversa eu mostrei para ele: olha, você foi o cara que me ativou a realizar o que eu estou fazendo pela minha vida. Tentar ser astronauta como você. E peguei os meus vídeos no voo do caça e mostrei para ele: olha aqui no meu celular, olha o que eu já fiz. E ele olhou assim e falou: cara, se eu fizer isso na Força Aérea, o pessoal me corta na hora. Essas manobras são proibidíssimas na FAB. Eu falei: pô, então eu já fiz mais do que um piloto da FAB, né? Ele falou: bom, com certeza. E aquilo criou uma sinergia bacana. E eu fui então para a NASA. E mais do que isso, conhecendo o Marcos Pontes, ficamos amigos e abrimos até um negócio juntos. Foi uma relação super saudável. E eu entrei ainda mais nessa atividade espacial e conheci outros caras que pisaram na Lua e outros astronautas, e de repente a NASA era o meu quintal. Falei: olha que coisa incrível, quando que eu ia imaginar uma chance lotérica dessa acontecendo na minha vida? Dica de Vibranium: já estão faltando metais preciosos na Terra, já estou procurando na Marvel. Coisas boas acontecem para aqueles que possuem metas bem definidas
e se comprometem com seus objetivos. Anotem aí. Sabe o que é legal? Nessa coisa do conhecer o Marcos Pontes, ele tem uma fundação que chama Fundação Astronauta Marcos Pontes. Uma vez por ano, ele organiza um evento aéreo na cidade natal dele, que é Bauru, e esse evento ele convida diversos pilotos para fazer acrobacias, vai à Esquadrilha da Fumaça e tal. A entrada é totalmente gratuita, é 1 quilo de alimento não perecível. E eu já trabalhando com ele, fazia parte da organização, aqui como alguns fazem na organização da Campus Party. Eu estava lá na fundação ajudando a organizar um evento aéreo, olha que bacana. E aí apareceu um cara que falou assim, Palhares, eu tenho um avião aqui que eu gostaria muito de voar, mas o meu avião ele não tem classificação na ANAC, ele não tem o famoso brevet de matrícula. Falei, então você não pode voar. Aqui a gente tem que fazer tudo certinho, tal. Só pode avião habilitado, não tem essa. Desculpa, não vai rolar. Ela falou, mas Palhares, é que o meu avião é um 14 bis. Eu falei, opa, peraí, não, pode vir, claro. Lembra do meu sonho de voltar no tempo e assistir tudo acontecendo? Pode botar o som aí, pessoal. De repente, eu estava participando mais uma vez do sonho. E a gente estava recriando o momento que Santos Dumont voou em 1906. E graças à participação do 14 bis, nós arrecadamos 48 toneladas de alimentos, doadas para assistências para carência, né? E aí todo mundo pergunta, mas o 14 bis voa? Vamos ver? Aumenta. E eu estava ali no meio, contra fotos, não há argumentos, né? Estava ali também com a mesma sensação de, uau, que incrível! O cara construiu um avião na garagem, uma réplica do 14 bis, e eu estava assistindo o meu grande sonho de voltar na máquina do tempo e ver como tudo aconteceu. E eu ajudei a realizar isso. E olha que legal, porque aí vem a minha dica de plutônio para vocês. É tentando o impossível que se chega à inovação. Quando você se diferencia, o sucesso está ao seu alcance. Isso tem tudo a ver com a Campus Party. Aqui nós temos um ambiente de inovação absoluta. É aqui que vocês têm a oportunidade de se diferenciar, de criar novas alternativas, novas tecnologias. Aqui vocês são empoderados para fazer acontecer. Então está aí minha dica para realizar. Opa. E aí aconteceu uma outra coisa legal. O Marcos Pontes chegou para mim e falou, Palhares, existe a oportunidade da gente representar uma empresa espacial no Brasil. A empresa chama Virgin Galactic, vai lá fechar contrato com eles. E eu fui para o meio do deserto, lá nos Estados Unidos, e cheguei nesse lugar aqui, que é o Spaceport America, onde ia fechar contrato com um dos caras mais ricos do mundo, dono de uma companhia espacial. O que parece esse edifício, essa construção? Alguém percebeu aí? Uma borboleta, pessoal. Estou apagado. Eu falei, uau!
é aqui que eu venho. E aí eu conheci o Richard Branson, esse cara aqui, ó. Ele é dono de 300 empresas no mundo, nem sei como ele sabe o nome de todas as empresas dele. Faltava uma empresa espacial, e essa empresa tinha uma missão, um propósito: criar uma jornada esclarecedora de esperança e realização para a humanidade. Porque ele havia acabado de criar um projeto de uma espaçonave que não era um foguete tradicional. Ele partia de um campo de pouso igual qualquer avião, um foguete que decola como um avião e pousa como um avião. Isso é que é revolucionário. Isso que é inovação. Isso é disrupção. E aí o Richard, apertando minha mão com o contrato, falou: parabéns, você é mais um funcionário, um representante da Virgin Galactic, e você tem direito a diversas regalias nas minhas empresas. Eu falei: uau, inclusive na Virgin Galactic? Ele falou: claro. Você quer ir para o espaço? Eu falei: pô, é meu sonho. Então, Brasil! E lá estava eu, na lista dos caras que vão para o espaço. E como sempre, levando a bandeira do Brasil, na estratosfera, no fundo do oceano, em missões de simulação, e agora eu quero levar para o espaço. Pessoal, eu fiquei tão feliz que eu escrevi um livro, chama-se O Céu Não É o Limite. Construímos uma sonda espacial, uma sonda meteorológica. Mandei meu livro para o espaço. Primeiro livro a chegar no espaço. O Céu Não É o Limite. Essa sonda chegou a 96 mil pés. Bati de novo o recorde brasileiro. Mandar uma sonda para o espaço. Está aí o livro. E olha só o Sol. Como é que é o Sol no espaço? Parece uma estrela, né? Minha dica de pósitrons, a antimatéria. Vibre em cada conquista realizada, pois isso faz girar sua roda da prosperidade. E eu estava lá, ó, gritando meu gol de poder chegar ao espaço e realizar o meu sonho e deixar essa missão, esse propósito, mexer com o coração de vocês. Agora falta entender como é que vai ser esse voo para o espaço. Já me acenaram aqui que estou fazendo assim, ó, para, chega. Então vamos lá. Essa aqui é a minha espaçonave. Como eu disse, ela decola como um avião desse lugar maravilhoso. Isso aqui são imagens reais dos testes de voo dessa espaçonave. Já foram feitos vários testes. Ano que vem eu já começo a entrar numa lista dos próximos que vão para o espaço. Está aqui a visão de cima. Então tem uma nave mãe que carrega um foguete. Eles vão chegar juntos até a estratosfera. Vou chegar de novo na estratosfera. E dali na estratosfera vai desacoplar, o foguete vai ascender em direção ao espaço. Então, eu estava ali acompanhando o primeiro teste, junto com Richard Branson. Dá para ver eu aí no meio? Não. Ó, o Richard Branson, eu tô sentado embaixo. Tá lá. Agora deu para ver. E aí a gente estava vendo a história acontecendo de novo. Porque isso é o futuro dos aviões. Vamos para a decolagem.
Pode abaixar. E aí, de 0 a 4.000 quilômetros horários em 8 segundos. E em apenas 1 minuto, você está no espaço. E isso aqui, para quem não entendeu, é o 14 bis dos veículos aéreos do futuro. Porque essa nave espacial, que já decola de qualquer lugar, não precisa ser uma base de lançamento. No futuro, você vai poder pegar uma nave espacial, utilizar o vácuo do espaço em velocidade supersônica e chegar muito mais rápido em qualquer lugar do planeta. Você quer comer pizza em Roma? Você é italiano, né? Quer comer pizza na casa do Francesco? Pega o foguete, em 40 minutos você está em Roma comendo uma pizza, menos tempo que você passa no trânsito. 40 minutos você volta para o Brasil na sua casa. Isso é o futuro. Isso é inovação. E é esse o grande objetivo. Você vai poder inclusive se divertir no espaço. Por que não aproveitar a microgravidade e flutuar um pouquinho? Pessoal, já me falaram que o meu tempo esgotou, mas vamos para a dica mais valiosa de todas. Eu falei dica de ouro, diamante, antimatéria, até vibranium, que nem existe. Mais valioso que tudo é dica de vida. Porque a vida vale mais que tudo. Se você não for atrás do que deseja, o que você deseja não irá atrás de você. Comece a agir agora, faça, realize, porque o céu não é o limite. E essa é a minha grande mensagem para vocês. Pessoal, muito obrigado. Agradeço a todos. Eu vou querer que todo mundo se levanta aqui, que eu vou tirar uma foto. Vamos fazer uma selfie aqui. Quem gostou, ó, aponta o dedo para cima, onde estão os sonhos mais altos. Eu quero ver todo mundo daqui para frente decolando. Tá bom? Vamos lá, galera. O céu não é o limite. Valeu. Obrigado. Eu vou estar aqui do lado, autografando o livro. Quem quiser falar comigo, esse é o momento. Valeu.